Só há uma única esperança para aqueles que habitam no mundo que jaz no maligno. E a esperança se encontra em uma pessoa. Seu nome é Jesus. Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. A nossa maior esperança não está em pessoas. A nossa maior esperança não é nas riquezas, nem nos poderes do mundo. A nossa maior esperança é estar do lado do nosso Salvador para todo sempre. Amém. Eu quero expressar minha gratidão ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui com vocês pela primeira vez aqui no Eiolândia 3. Quero agradecer ao irmão Jairo pelo convite. Que Deus possa nos abençoar no estudo da sua palavra. Quantos nesta noite desejam ouvir a voz do Senhor? Amém. Amém? Então quero convidá-los a se colocarem de pé, por favor. E você que trouxe um exemplar bíblico, abra a palavra de Deus neste texto, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versículos 15 a 22. Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versículos 15 ao 22. Eu me chamo Gabriel Pinheiro, para aqueles que não me conhecem. Eu sou membro da Igreja Central de Ananindeua. E mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui com vocês para poder pregar a palavra de Deus. E a minha oração é que esta palavra, de alguma forma, venha despertá-lo para uma vida espiritual. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Antes, coloque sua mão sobre a Bíblia, por favor, e repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo por meio da sua palavra. Amém. Amém. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, devemos ouvir o que, irmãos? O Espírito Santo. Então note bem. Quem é que fala, irmãos? É Cristo, Jesus. E ele utiliza o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence. Então note bem, não é homem, não é um pastor, é Cristo que está aconselhando a sua igreja. Tomai vossos assentos, por favor. Quero parabenizar a igreja, porque
está tendo uma mini semana de oração. E qual é o objetivo das semanas de oração, mini semanas de oração, finais de semana, evangelismos, vigílias, dias de oração? Qual é a importância desses eventos? É despertá-los para uma vida espiritual. Vivemos em um mundo caótico, em um mundo que está dominado por trevas. Vivemos em uma sociedade, em uma geração que odeia o Evangelho. Vivemos em um tempo em que o Evangelho tem sido banalizado. A pergunta é: o que nós estamos fazendo em relação aos acontecimentos que estão acontecendo lá fora? O que é que estamos fazendo com acontecimentos que estão ocorrendo dentro da igreja? Qual tem sido o nosso posicionamento diante dos ímpios que estão lá fora e diante de muitos ímpios que estão dentro da igreja? É por isso, irmãos, que eu escolhi este tema para abordar com vocês. Qual a sua maior necessidade? Todos temos necessidades. Todos nós temos necessidades. Necessidade de comer e de vestir. Temos necessidades de um bom emprego, de uma boa educação. Necessitamos de um bom saneamento básico. Necessitamos de uma boa saúde. Mas a pergunta é: qual é a sua maior necessidade? A pergunta não é qual é a sua necessidade. A pergunta é: qual a sua maior, a mais importante, aquilo que é essencial? Qual é a sua maior necessidade? E para nós entendermos qual é a nossa maior necessidade, precisamos responder uma outra pergunta: qual é o seu estado espiritual? Como você se encontra nesse momento? Quem é você diante dos olhos de Deus? Porque para você entender qual é a sua maior necessidade, você primeiramente precisa entender qual é o seu estado espiritual. Como Deus lhe vê neste momento? Como Deus enxerga a sua igreja neste exato momento? E de acordo com o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos revela qual é o nosso estado espiritual. Como nos encontramos diante de Deus? E quando eu estudo a epístola, melhor dizendo, a carta de Cristo, direcionada à igreja de Laodiceia, e nós sabemos que a igreja de Laodiceia representa o povo de Deus do tempo do fim. A primeira característica desta igreja, que diz que espera a volta do Senhor, que diz que é a geração que vai proclamar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Qual é o estado espiritual dessa igreja? Primeiro, ela é uma igreja orgulhosa. Acompanhe comigo, por favor, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 17. Acompanhe comigo, por favor. Olhe para a sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Note bem, olha aqui para mim. De acordo com alguns estudiosos, quando aparece este termo, ao anjo, possivelmente esta carta está sendo direcionada ao pastor daquela igreja. Porque anjo na Bíblia nada mais é do que mensageiro. Então, possivelmente, Jesus está mandando uma carta àquele que é responsável
pela igreja de Laodiceia. E veja como Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia. Versículo 14. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja que se encontra na cidade de Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém. Note bem esta segunda característica que Cristo diz acerca de si mesmo à igreja de Laodiceia: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olhe para mim, por favor. Muitas vezes nós lemos estas palavras e não paramos para meditar o quão profundo é isto aqui. Porque note bem, Jesus chega para a igreja de Laodiceia e diz: olha, eu sou a testemunha, ou seja, aquele que dá um testemunho. Aí Jesus acrescenta duas palavrinhas: fiel e verdadeiro. Mas espera aí, quando nós vamos para João capítulo 14, versículo 6, Jesus olha para os seus discípulos e ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus se apresenta como aquele que é a própria verdade. Ele não tem a verdade. Ele, em sua própria essência, ele é a verdade. Então, tudo aquilo que Deus diz pode conter algum erro, irmãos? Pode conter algum erro, sim ou não, irmãos? Não. Jesus, ele pode mentir? Não, porque ele é a própria verdade. Então, se ele é a própria verdade, por que houve a necessidade de Cristo se apresentar como aquele que dá testemunho fiel e verdadeiro? Você já se parou? Você já se perguntou isso? Porque houve a necessidade de Cristo falar que ele dá o testemunho verdadeiro, se ele é a própria verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja de Laodiceia, a igreja que diz que espera a breve volta de Jesus, a igreja que diz que é a verdadeira, a igreja que diz que é uma igreja reavivada, eles estavam colocando em dúvida o testemunho da testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, eles estavam chamando Jesus de mentiroso. Porque note bem, acompanhe comigo, por favor. Versículo 15. Ele vai dar um parecer da igreja de Laodiceia. Conheço as obras que você realiza. Sabe aquilo que o seu pai não vê? Sabe aquilo que você faz e sua esposa não vê? Sabe aquilo que você, mulher, faz e o seu marido não vê? Sabe aquilo que você faz e o seu patrão não vê? Você pode mascarar diante da sociedade. Você pode colocar máscaras. Mas você não pode colocar máscara diante de Deus. Eu posso aparentar piedade, mas só Deus conhece os corações. Só Deus pode olhar para mim e dizer: você é um cristão verdadeiro. Porque eu posso aparentar para vocês piedade, mas no meu quarto fazer coisas que não agradam a Deus. Só Deus pode julgar uma pessoa. Porque nós só temos o conhecimento daquilo que é evidente, do exterior. Mas só Deus conhece o coração. Então Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia e vai dar o parecer: conheço as obras de vocês. Que obras são essas? Versículo 15. Que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus, que morreu por amor a uma igreja. Jesus, que derramou o seu sangue por amor a pessoas que fariam parte de uma congregação. E agora Jesus vem a esta congregação e ele vai desabafar. Ele diz: olha, você é tão morno, você é tão morno, que eu não consigo aguentá-lo, ao ponto que eu estou de vomitá-lo da minha boca. Veja, irmãos, quão duros são essas palavras. Jesus chegar para mim e para você e dizer: olha, eu não aguento as obras que você realiza, a tal ponto que eu estou para vomitá-lo da minha boca. Mas o que levou Jesus a dizer palavras tão ásperas como estas? Acompanhe comigo, por favor, o versículo 17. Você diz, no versículo 14, Jesus se apresenta como aquele que dá o testemunho fiel e verdadeiro. Mas no versículo 17, a igreja de Laodiceia vai dar o seu parecer, vai dar a sua visão, como ela se enxerga no âmbito espiritual. Versículo 17. Você diz: sou rico. Jesus disse: você é pobre. Laodiceia diz: mentira, eu sou rico. Estou bem de vida e não preciso de nada. Em outras palavras, sabe o que a igreja de Laodiceia estava dizendo para Cristo? Tu diz que eu tenho uma necessidade maior. O Senhor diz que eu preciso de algo maior para crescer no âmbito espiritual. Mas eu acho que o Senhor está enganado. O Senhor diz que eu preciso de algo, mas quer saber uma verdade, Deus? Quer saber de uma verdade? Eu não preciso de nada que venha do Senhor. Eu não preciso de nada. Versículo 17. Você diz: sou rico. Jesus disse: você é pobre. Mas Laodiceia está dizendo: você é rico, eu sou rico. Estou bem de vida e não preciso de mais nada. Agora, irmãos, vocês entenderam do porquê Jesus se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira? Porque a igreja de Laodiceia eles estavam chamando Jesus de mentiroso, que Jesus estava equivocado nas suas palavras. E eu não estou falando de uma igreja ali que estava começando, não. Jesus está falando de uma igreja local, mas queria se refletir antes da sua volta. Ou seja, a igreja dos nossos dias. A igreja que não aceita o parecer de Deus. Mas note bem, enquanto Jesus apresenta que a igreja de Laodiceia, a igreja de Deus nos últimos dias, seria uma igreja orgulhosa, ele apresenta uma igreja morna. Note bem, é interessante que a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia não era nem quente e nem fria. Ela não tinha o fogo do Espírito Santo. Ela não era despertada totalmente para as coisas de Deus, mas também ela não estava totalmente ímpia. Isso é interessante. Ela estava em cima do muro, meio termo. Ela não estava nem quente, ela não estava nem fria. Ela estava como, irmãos?
morrem. E quando a Bíblia trata de mornidão espiritual, Cristo está falando acerca daqueles que estão brincando com o pecado, brincando de serem filhos de Deus, aqueles que até louvam a Deus, mas na sua casa louvam a Satanás. Aqueles que dentro da igreja falam acerca de coisas espirituais, mas fora da igreja falam de coisas ímpias, que falam sobre sensualidade, que sua boca pronuncia a maldição do que pensa lá fora. Ou seja, irmãos, são aqueles que estão com o pé dentro da igreja, mas tem coisas do mundo que lhe atraem. Esse é o estado da igreja de Laodiceia. Esse é o estado que nós nos encontramos. Ou seja, uma igreja que brinca com o pecado. Deus também, na pessoa de Cristo, Jesus, que é o nosso Deus, Ele vai dizer que esta igreja, além de orgulhosa, além de uma igreja morna, uma igreja que brinca com o pecado, que brinca com as coisas de Deus, é uma igreja que tem algumas características. Ela é desgraçada, porque na Almeida Corrigida Fiel e na Almeida Revista Corrigida não traz apenas o termo infeliz, mas o seguinte: nem sabes que tu és para mim uma desgraçada. Já pensou, irmãos, Jesus chegar para mim e para você e dizer: pois para mim você é uma desgraçada, é um desgraçado. Já pensou, jovem, adolescente, Jesus chegar para você e dizer: pois para mim tu és um desgraçado? Você já pensou Jesus chegar para os teus filhos e dizer: pois para mim os teus filhos são desgraçados? Você já parou para pensar Jesus chegar para mim, para você que é adulto, para você que já é um senhor de idade, para você que já tem anos de adventismo, e dizer: pois para mim você é um desgraçado? Não basta. E ele não para por aí. Jesus disse: pois para mim tu és desgraçado, infeliz, pobre, miserável, e que está nu. A igreja de Laodiceia se orgulhava pela sua riqueza, mas Jesus disse: você é pobre, você no âmbito espiritual é infeliz. No âmbito espiritual você se encontra como aquele que é desgraçado, aquele que não tem graça. No âmbito espiritual você diz que enxerga bem, mas você está cego espiritualmente. No âmbito espiritual você diz que está bem vestido, mas diante de mim você está nu. Mas também, uma coisa que me choca desta igreja, sabe o que é, irmãos? É que esta igreja de Laodiceia é uma igreja que expulsou Cristo. Eles expulsaram a Jesus. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Veja o que Cristo diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o que, irmãos? Jesus estava dentro da igreja ou fora da igreja? Dentro da igreja ou fora da igreja, irmãos? Fora da igreja. A igreja de Laodiceia fechou as portas na cara de Jesus.
Jesus queria entrar. Eles disseram: não, fique do lado de fora. Jesus, como aquele que tem autoridade, poderia chegar para a igreja de Laodiceia, metendo o pé na porta, empurrando e dizendo: quer saber? Sai daqui. Mas é isso que Jesus faz, irmãos, de acordo com o texto. Jesus, veja o cavalheirismo de Cristo. O quanto Jesus ele é educado com a igreja de Laodiceia. Ele poderia empurrar a porta, arrancar a porta, mas o que ele faz? Ele bate na porta. Aí ele diz: se alguém ouvir. Muitas vezes nós utilizamos esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para pregar para quem está do lado de fora, para quem é ímpio, para quem é pagão. Mas aqui Jesus não está falando para pagãos. Jesus não está falando para ímpios. Jesus está falando para quem, irmãos? Para a sua igreja. É uma igreja que tinha louvor, uma igreja que tinha pregação, uma igreja que tinha estudo de Bíblia, estudo acerca da Bíblia, uma igreja que fazia até evangelismo. Mas Jesus não era o centro da igreja. Jesus não habitava naquela igreja. Sabe qual é o maior risco para a igreja do Iriolândia 3? Ter culto, ter louvor, ter santa ceia, ter semana de oração, mini semana de oração, jejum, vigília, mas Jesus não está presente. Sabe qual é o maior risco, irmãos, para nós pessoalmente? É muitas vezes nós acordarmos todas as manhãs, abrirmos a palavra de Deus, cantar louvores ao nome do Senhor, estudar a palavra, mas Deus não se fazer presente. Como? Eu senti a presença de Deus. E é uma coisa muito interessante. Há uma grande diferença de onipresença para presença. Porque o que é onipresença? Onipresença, irmãos, é um atributo de Deus, onde Ele pode estar em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está no campo, Ele está no estádio de futebol, Ele está em todos os lugares. Mas uma coisa é eu saber que Ele está, outra coisa é eu ter a presença dEle. Porque há muitos que estão dentro da igreja, mas não têm a presença de Deus. E é por isso que muitas vezes os cultos, você vem para a igreja e sai da igreja e sua vida não é transformada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos em nós a presença de Deus. Será que esse é o seu caso? Não olhe para o irmão que está do seu lado. Olhe para si. Porque a carta de Cristo a Laodiceia, mesmo que seja mandada a uma congregação, mas estas palavras são direcionadas a uma pessoa, a cada cristão, a mim e a você. Então, por todas as vezes que eu leio a igreja de Laodiceia, mesmo que eu possa colocar a igreja adventista do Iriolândia 3, eu devo colocar ao anjo da igreja aonde o Gabriel habita. Gabriel, eu conheço as tuas obras. Sei que você não é nem frio nem quente. Você está morto. Você é um miserável. Você é um desgraçado. Sabe por quê? Porque quando eu deixo de olhar para os outros, eu foco em mim. Quando eu deixo de olhar para a vida do meu irmão e eu olho para mim, eu reconheço que eu preciso melhorar na vida espiritual. Com isso eu não estou falando, irmãos, que você tem que desprezar o irmão do lado. Mas antes de você repreender o irmão, repreenda a si mesmo. Antes de você apontar o pecado do irmão, aponte primeiro o seu pecado.
Antes de você dizer que o irmão está morno, fale que primeiro você está morno, que você necessita da graça de Deus. Você percebe, irmãos, o porquê muitas vezes muitos pastores e pregadores têm evitado de pregar esta carta? Porque, irmãos, é fácil ouvir repreensão, irmãos? Não é fácil. Porque nós somos orgulhosos. Nós não gostamos de receber repreensão. Mas Jesus, irmãos, Ele não apenas, passa para mim, meu irmão, por favor. Ele não apenas apresenta o nosso estado espiritual, mas Ele apresenta, irmãos, a solução. Porque muitas vezes, irmãos, nós apontamos o pecado do próximo, mas esquecemos de levar o que, irmãos? A solução. Não bastaria eu encerrar esse sermão sem tratar da solução. Só há uma maneira de sairmos desse estado espiritual. Olhe para a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Jesus disse: aconselho que você compre de quem, irmãos? De mim. O que, irmãos? Ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: a única solução para o seu problema espiritual está em mim. Compre de mim, não é de outro. Eu tenho a solução para o teu problema. Talvez eu esteja falando para irmãos que estão mortos espiritualmente. Talvez eu esteja falando para jovens e adolescentes que estão mortos espiritualmente, que estão fracos na fé, adultos e idosos. Talvez eu esteja falando para uma igreja que está em pecado. Talvez eu esteja falando para uma igreja que está morta espiritualmente. Eu digo uma coisa a você: só uma maneira, só uma única maneira de sairmos deste estado espiritual, o estado de mornidão de Laodiceia. A solução está em Jesus. Jesus disse: compre de mim. A pergunta é: temos condições de comprar alguma coisa, Deus? Não. Quando Jesus disse: compre de mim, o que Jesus queria ouvir da igreja de Laodiceia? Senhor, o Senhor revelou para a gente que estamos pobres espiritualmente. Como poderemos comprar algo de Ti? É aí, irmãos, que vem a graça de Cristo, a graça de Deus, que é algo imerecível, é algo que ser humano nenhum não pode conquistar, a não ser que Cristo, por seu grande amor, ofereça a sua graça ao pecador. E a graça de Cristo é revelada quando Jesus diz: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A Bíblia não diz que Jesus vomitou a igreja de Laodiceia. A Bíblia diz que ele estava a ponto de vomitar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ainda está trabalhando com a igreja de Laodiceia. Jesus ainda está lutando para nos tirar da mornidão espiritual. Jesus ainda não desistiu de nós.
Agora, irmãos, escute uma coisa: chegará um dia em que muitos que não ouvirem a voz da testemunha fiel e verdadeira, muitos serão vomitados. Muitos serão vomitados. A minha oração é que eu e você não venhamos a fazer parte deste grupo. E Jesus diz: compre de mim. Ou seja, Laodiceia diria: Senhor, não tenho condições de comprar algo de ti. Só a tua graça pode me conceder algo. E o que a graça concede, irmãos? Primeiro, ouro refinado pelo fogo. Sabe o que quer dizer ouro na Bíblia, irmãos? Fé genuína. Mas note bem: ouro refinado pelo fogo. E na Bíblia, o que o fogo simboliza, irmãos? Fé. Três coisas: poder, Espírito Santo. Segundo, o lago de fogo, condenação. Terceiro, sabe o que, irmãos? Provação e aflição. Aqui no texto, Jesus está falando de perseguição, provação, aflição. Porque nós só poderemos ter uma fé genuína se nós passarmos pelo fogo da aflição, passarmos por lutas, passarmos por momentos de tensões. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês querem ter fé genuína? Preparem-se para a perseguição, preparem-se para o martírio, preparem-se para serem torturados pelo meu nome, preparem-se para servirem de tocha para a cidade de Roma, preparem-se para vocês servirem de espetáculo no Coliseu, serem devorados por leões, serem torturados pelo meu nome. Só assim vocês poderão ter uma fé genuína. A pergunta é: será que nós estamos dispostos a ter uma fé genuína? Só poderemos obter uma fé genuína, irmãos, por meio da aflição. Sabe qual deveria ser a nossa oração, irmão? Não é assim, não deveria ser assim: Senhor, me conceda mais fé. Não. Mas sim: Senhor, conceda-me provas, conceda-me perseguição, conceda-me aflições, provações, porque só assim nós poderemos obter uma fé genuína. Mas não para por aí. Jesus diz: compre de mim fogo refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico espiritualmente. Compre vestes brancas. Em outras palavras, tirem o orgulho de vocês. Aceitem que vocês necessitam de mim e que vocês necessitam das minhas vestes de justiça. Porque a igreja de Laodiceia se orgulhava por suas obras. A igreja de Laodiceia se orgulhava, batia no peito: eu, Senhor, eu sou, a expressão do cotidiano, eu sou o cara, eu sou o melhor. E Jesus disse: você não é o melhor. Reconheça que você é falho, reconheça que você precisa de mim. Isto que é veste de justiça é tirar suas vestes de pecado, é tirar suas vestes de orgulho e colocar sobre si as vestes da justiça de Cristo, as vestes da misericórdia de Deus. Mas Jesus disse: colírio, compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão tão cegos espiritualmente que só o colírio pode capacitá-los a enxergar, pode capacitá-los vocês enxergar a condição espiritual em que vocês se encontram. Só o colírio. Irmãos, poderíamos, resumir essas palavras em uma única palavra. Estes três presentes que Cristo nos oferece: ouro, vestes brancas, colírio, poderíamos resumir em uma palavra. Sabe o que é? Aquilo que Ellen White diz. Coloca para mim, por favor.
Ellen White vai dizer: a maior necessidade da igreja é de quê? É do quê? Da verdadeira piedade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: compre de mim o que, irmãos? O reavivamento. Todos nós temos necessidades, mas a nossa maior necessidade é do que, irmãos? De um reavivamento espiritual. A maior necessidade da igreja é de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente, ou seja, não é para amanhã, não é aqui para 5 anos, para 10, para 20, para 30 anos, é para hoje, é para agora. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, e só poderemos obter um reavivamento em respostas ao que, irmãos? Em resposta ao que? A oração. Sem oração, sem uma vida na presença de Deus. Eu não estou falando, irmãos, de uma oração de 5 minutos. Essas orações corriqueiras que nós estamos acostumados a fazer. Não estou falando disso. Eu estou falando é você passar horas e horas na presença de Deus. É você chegar um dia, se trancar no seu quarto e dizer: Senhor, eu quero abdicar a mão, eu quero abdicar neste momento dos meus afazeres, dos meus estudos, do meu trabalho, da comida, porque eu quero a tua presença. É passar horas na presença de Deus. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas na presença de Deus, irmãos. É ter o mesmo nível espiritual de Daniel, passar 21 dias jejuando. É dedicar 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite, para estar na presença de Deus. Você pode dizer: Gabriel, isso é impossível. Não é impossível, é possível. O problema é que a oração não tem sido a nossa prioridade. Não existe esse negócio: eu não tenho tempo. Não é que nós não temos tempo, é que a oração não tem sido a nossa prioridade, porque tempo não se tem, tempo se cria. Aquilo que você prioriza é porque você está demonstrando, tanto para este mundo quanto para o universo, qual tem sido a sua prioridade. Todos nós temos necessidade, mas a nossa maior necessidade é do que, irmãos? É de um reavivamento. E só poderemos esperar um reavivamento em resposta ao que, irmãos? A oração. Eu quero encerrar mostrando esta imagem aqui para vocês. Esta imagem era muito utilizada nos evangelismos. Até em CDs evangelísticos era-se muito utilizada essa imagem aqui. Eu gostava muito dessa imagem, principalmente ali não sei quantos já assistiram aquela série de estudos do Apocalipse do Luiz Gonçalves, O Grande Conflito. Em um dos episódios tem essa imagem, e essa imagem, irmãos, me chamou muito a atenção. E só com o passar do tempo que eu fui compreender o que era que estava por trás dessa imagem, o que o pintor queria passar para cada um de nós. Note bem: Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora, irmãos? Me ajude, irmãos. Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Da fora. Aqui dentro da casa tem uma família. E o que essa família está fazendo, irmãos? O pai, a mãe está com o filho no colo. O pai está com a Bíblia aberta. Ou seja, eles estão louvando, eles estão estudando a Bíblia. Mas o que me chamou a atenção dessa imagem é que Jesus, ele não está dentro da casa. Ele está onde, irmãos? Fora da casa.
Ou seja, o mesmo caso da igreja de Laodiceia. Talvez eu esteja falando para pessoas que até estudam a Bíblia, que até oram, que até jejuam, que já tem 10, 15, 8 anos, 20 anos de adventismo, mas que tem colocado Jesus para o lado de fora. Será que esse é o seu caso? É por isso, irmãos, que em todas as cartas direcionadas às igrejas da Ásia Romana, começando pela igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, Jesus encerra esta carta dizendo algumas palavras. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Vejam, e estas palavras aparecem em todas as cartas, 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quando você visita as igrejas no qual foram direcionadas essas cartas, ali por volta ali do Ocidente, pegando o Oriente Médio, quase aqui para o Ocidente, aonde foi a igreja de Éfeso, aonde foi a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estas igrejas, irmãos, estão em ruínas. Esses locais aonde estas cartas foram direcionadas a poucos cristãos, a maioria são muçulmanos. E é muito raro você encontrar um cristão nessas localidades. Hoje, se você visitar a Europa, que foi o berço do protestantismo, hoje, se você visitar a Alemanha de Martinho Lutero foi o responsável por propagar a Bíblia, de entregar a Bíblia para o povo. Foi Martinho Lutero que propagou a ideia da justificação pela fé, que tem respaldo nas Escrituras. Hoje, se você visitar as igrejas da Inglaterra, a Inglaterra de John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, igrejas que estão mortas espiritualmente. A Alemanha de Martinho Lutero. Hoje, até ouvi o pastor Rodrigo Silva, ele disse que hoje na Europa, os pais, eles têm a certeza de que o filho estará na igreja da sua infância até os 20 anos. A partir dos 20, eles saem da igreja. Igrejas, irmãos, fazendo apologia à imoralidade sexual. Irmãos, certa vez, ano passado, eu vi uma publicação de um irmão da nossa igreja visitando um templo onde John Wesley pregou, onde Lutero pregou, onde John Hus pregou, onde João Calvino pregou, John Knox. E sabe o que era que estava naquela igreja, irmãos? Apologia à imoralidade sexual, o homossexualismo. Igrejas tomadas pelo ateísmo, onde pessoas questionam o que está escrito. Igrejas apoiando as drogas. A Inglaterra, que era de John Wesley, agora é de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os Estados Unidos da América,
aonde foi o berço do adventismo. Muitas igrejas adventistas dos Estados Unidos estão mortas espiritualmente. E a igreja adventista brasileira está caminhando para este caos espiritualmente. A pergunta é: o que tem ocasionado isso, irmãos? É porque essas igrejas têm recusado ouvir o que o Espírito estava proclamando. A pergunta é: será que esta igreja tomará a mesma atitude destas igrejas que eu acabei de citar? Porque se esta igreja, Deus, recusar ouvir o que o Espírito nesta noite está dizendo, pode-se dizer que essa igreja fechará as portas e aqui, irmãos, estará em ruínas. Mas a minha oração é que nós venhamos a sair deste estado espiritual. Eu quero convidá-los neste momento, se este é o seu desejo, de ser despertado espiritualmente, a se colocar de pé e cantarmos o hino Fortalece a Tua Igreja. Coloque para mim, por favor. Somente aqueles que querem clamar: Senhor, eu sou Laodiceia, eu estou morto espiritualmente, eu necessito do Teu Espírito. Desperta-me, Senhor, desperta-me, porque o meu maior desejo é proclamar as 3 mensagens angélicas, a mensagem da cruz, a este mundo que está rodeado em trevas, e contemplá-la nas nuvens do céu. Se este for o teu desejo, louve o nome do Senhor.